Deus. Pegue sua Bíblia, Romanos 11. Romanos 11, de 1 a 10. Se a sua Bíblia é de crente mesmo, lá antes do Romanos 11, está escrito assim, o futuro de Israel. Está escrito aí? É de crente. Esse é o assunto de Romanos 11. Então ele vem falando que Romanos 9, sobre a eleição. Romanos 10, por que Israel estava sendo rejeitado, que a culpa era de Israel, da rejeição. E agora ele vai tratar o quê? Então tá bom. Qual que é o futuro de Israel? Acabou o projeto? Esse é o assunto de Romanos 11. Nós vamos começar lendo. Diz assim, pergunto, pois, terá Deus, porventura, rejeitado o seu povo? De modo nenhum. Porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo. A quem de antemão conheceu, ou não sabeis o que a Escritura refere a respeito de Elias? Como insta perante Deus contra Israel, dizendo, Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares, e só eu fiquei. Procuram me tirar a vida. Que lhe disse, porém, a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens, que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente, segundo a eleição da graça. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Que diremos, pois? O que Israel busca, isso não conseguiu. Mas a eleição o alcançou. E os mais foram endurecidos. Como está escrito, Deus lhe deu espírito de entorpecimento, olhos para não ver, ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. E diz Davi, torne-se-lhes a mesa em laço e armadilha, em tropeço e punição. Escureçam-lhes os olhos para que não vejam e fiquem para sempre encurvadas as suas costas. Senhor, nós nos reunimos nessa manhã, Pai, para louvar, adorar o Teu santo nome e ouvir a Tua voz através da palavra, Senhor. Que a Tua palavra venha fazer isso, Pai. Falar conosco para que possamos compreender as Escrituras e aplicar ela aos nossos corações. E que no poder do Espírito Santo, Pai, nós possamos aplicar isso ao nosso coração, compreendendo as Tuas verdades e que venhamos fazer isso para que o nosso Senhor seja glorificado, Pai. Há tanta exortação nesse texto a Israel, Pai, que nós possamos ver a exortação a Israel, possamos olhar, Pai, e ver o quanto eles rejeitaram a Tua graça e possamos estar atentos para que nós não venhamos fazer o mesmo e sofrermos as mesmas questões. Que o Senhor nos dê graça, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Irmãos, o contexto eu já falei, né? Como é que era a eleição, como que Deus salva soberanamente. Romanos 10. Então, como que Israel ficou fora disso? Porque eles rejeitaram a justiça de Deus, porque eles tentaram colocar a sua, não creram em Jesus Cristo e por isso foram endurecidos. E eles também não podem, foi a mensagem da semana passada, alegar falta de oportunidade, porque Deus esteve sempre com a mão estendida e eles que rejeitaram. E a gente agora no capítulo 11, falando desse futuro. Como é que será o futuro de Israel? Como será que as coisas vão acontecer? Eu não sei você, né? Mas eu vim de contexto de que nós olhávamos tudo para os judeus. Então, eu era ensinado desde criança assim, ó, a figueira na Bíblia, quando fala que a figueira estiver pronta, a figueira é Israel. Olha para Israel. O que aconteceu com Israel? Israel é o relógio do mundo. Israel não sei o quê. Então, não sei se você foi criado nesse contexto. Então, assim, quem foi criado assim, nós sabia mais sobre Israel do que sobre a Bíblia. Né? Alguém, sei lá, ficou bravo em Israel, né? Vamos, agora Jesus vai voltar. Não tem jeito. Então havia um exagero. Mas do mesmo jeito que pode haver um exagero, nós também possamos nos esquecer
do que Deus já fez em Israel, do que ele pode fazer, e as exortações que ficam para nós. De um povo que andou tanto com Deus, e agora, na sua maioria, não conhece o Senhor. Então, isso não acontece só com os israelitas, irmãos. Olhemos para a cristandade, para aqueles que creram no Senhor. Né? Olha para a história. Lá nos primeiros séculos, a África, em grande parte, era cristã protestante. Então, vamos pensar. Os dois maiores bispos eram africanos, Atanásio e Agostinho. Se qualquer um que for querer ler um pouco de teologia e aprender, você vai tropeçar em Agostinho, eu sempre falo isso o tempo todo. Muita coisa que nós falamos aqui, Agostinho já falou. Atanásio já falou. Eles eram bispos africanos. Mas depois, o cristianismo foi deixando aquele lugar para algumas coisas. Agora, é só na África isso? Não. Olhe para a Europa, o berço da reforma, certo? Olha para a Inglaterra. Talvez o maior estandarte da reforma protestante foi a Inglaterra. Se nós formos falar aqui nomes de reformadores ingleses, nós vamos passar uma manhã inteira falando aqui. Só os top. Sem dizer os menores. Né? Então, John Gill, só entre Batista, Benjamin Kitt, John Gill, John Bunyan, Charles Spurgeon, não é reformador, mas um grande homem. Nós poderíamos falar muito. Agora, olha hoje para lá. Não existe quase isso. Eu vi uma pesquisa que só nos últimos anos, 500 mesquitas foram fundadas em Londres. Fora as que já tinha. E aí, a mesma pesquisa, eu não vou saber o número, que eu não me recordo agora, de quantas igrejas tinham fechado no mesmo período. É inegável que a Europa, no geral, é pós-cristã. Eles rejeitaram os benefícios do Evangelho e agora são endurecidos e Deus os rejeita também. É só olhar. Então, irmão, aconteceu com Israel, mas segue acontecendo. Eu podia dar exemplo de outros lugares, mas esses exemplos que eu falei já o basta. Que isso tem acontecido até hoje. Então a ideia aqui do texto é o quê, irmão? Houve rejeição de Israel, mas a rejeição não é completa. Não foi completa. Porque existe o Israel espiritual. Existe o Israel étnico, que é a nação de Israel, cada israelita no mundo, e o Israel espiritual. E Paulo começa o verso 1 provando isso. Então, qual que é a pergunta que ele começa? Pergunto então, terá Deus rejeitado seu povo? A pergunta dele é o seguinte: Deus, conforme os acontecimentos, tão pouco judeus aderiram à fé. E os gentios estão recebendo muito mais a fé do que os israelitas. A conclusão que vocês podem chegar é o quê? Deus rejeitou por completo Israel? O que ele responde? De modo nenhum. De modo nenhum. E aí agora, ele vai defender isso de duas maneiras. Apontando para ele e apontando para a história de Elias. Então, olha o que ele faz. Isso aqui fica um ensinamento para nós. Ele aponta a realidade do momento. Primeiro, a vida dele como judeu, e ele era cristão. Se Deus tivesse rejeitado completamente os judeus, ele não estaria ali. E a segunda maneira dele fazer a mesma questão é apontando para trás, mostrando texto lá de Reis. Isso fica um ensinamento. Quando nós queremos provar certas coisas, irmão, nós devemos olhar o contexto que nós estamos e mostrar que isso tem acontecido biblicamente e depois apontarmos para as Escrituras. Ou o inverso, aponta para as Escrituras e depois para cá, qualquer um dos dois. Mas esse caminho de Paulo deve ser o nosso caminho. Paulo diz o quê? Olha o que está acontecendo hoje. Olhando para o dia de hoje, Deus rejeitou completamente? É isso que ele vai responder, olha o texto. De modo nenhum, porque eu sou israelita. Ele fala, olha, se Deus tivesse rejeitado completamente os judeus, eu sou israelita, da tribo de Benjamim. Eu não seria salvo. E como que eu sou um apóstolo aos gentios, se Deus rejeitou Israel? Bom, é que Paulo está dizendo o seguinte, vocês vão acabar concluindo com o que eu falei até agora. Que Deus rejeitou completamente por causa do endurecimento de Israel. E eu estou respondendo a vocês que não rejeitou completamente. Existe o Israel espiritual. O que é o Israel espiritual? Os salvos.
dentro da nação de Israel. São poucos, ok, mas existem. E se existem salvos, Deus não rejeitou completamente. Então já fica claro, né? Deus não pega simplesmente porque, quando a gente fala que ele rejeitou um povo, que ele rejeitou cada indivíduo dali. Aquela localização irá sofrer, mas ele pode salvar pessoas daquela localização. Não confundam. Quando eu digo assim, que Deus tem rejeitado a Europa, porque se apostatou, não quer dizer que nenhuma pessoa na Europa vai ser salva. Na verdade, haverá pessoas que ouvirão o evangelho e crerão. Mas, no geral, aquilo que já aconteceu, não acontece mais. Saiba disso, irmãos. Há teólogos muito melhores hoje em dia. Nos Estados Unidos já sempre houve, sempre assim, desde a Reforma. No Brasil, em alguns locais da África, do que na Europa. Então, por exemplo, a África do Sul tem um seminário muito melhor do que a Europa toda. E teólogos produzindo escritura, livros, muito melhor do que a Europa produz hoje. Agora, eu não estou dizendo que cada indivíduo europeu é rejeitado. E se você mudar para a Europa, você vai ser rejeitado. Não é isso. Mas o resto é um fato. A gente tem diminuído. Aí você fica desesperado. O que nós podemos fazer para salvar a Europa, irmão? Nada é por acaso, não. Isso aí faz parte do plano de Deus. Eles rejeitaram e agora eles recebem. A gente fica desesperado, falando, não, e agora o que vai acontecer? Paulo está mostrando, olha, isso faz parte de um plano divino. O Romanos 11, ele vai dizer, olha, tudo isso faz parte do projeto divino. Eu tenho um colega, Ricardo, e ele mora em Marília, e tudo para ele é questão teológica. Você não consegue conversar com ele, não consegui exagero, mas minha família sabe, ele é lá em casa, não importa o que você falar, vai terminar. Você começar a falar de futebol, vai terminar em teologia. Você começar a falar de política, vai terminar em teologia. E não interessa, se você falar de literatura, vai acabar lá. E eu gosto de brincar com ele, por causa disso, tiro sarro, né? Não há nenhum outro assunto com você. E eu falei assim para ele um dia, nós estávamos discutindo algum assunto, e eu falei, o que você acha? Isso no celular. O que você acha do dizer do grande teólogo Péricles? Nunca foi sorte, sempre foi Deus. Péricles é um cantor de samba, irmão. Eu chamei de teólogo. O bicho é tão radical que ele não sabia que existia o Péricles. E ele passou 3 dias pesquisando um teólogo chamado Péricles, que disse a frase. Só que eu esqueci do assunto, irmão. Eu falei de sacanagem. 3 dias depois ele manda um áudio. Olha, eu procurei o teólogo Péricles e não achei. Essa frase nunca... Como é que é? Nunca foi sorte, sempre foi Deus. Apesar de estar correta teologicamente, não encontrei na boca de nenhum grande teólogo. Falei, Ricardo, você é doido, mano. É um cara aí do samba, mano. Mandei até um videozinho pra ele. Ele falou, não acredito nisso. O que eu quero dizer com isso, irmão? Que até o Péricles, cantor de samba, é melhor que boa parte dos pregadores de hoje em dia. Porque alguns pregadores acham que foi sorte, não foi Deus. Acham que foi o acaso. Um dia eu vi um pregador falando que certas coisas são fruto do acaso. E eu conhecia ele. Eu falei, a próxima vez que você pregar assim, no final canta aquele louvor cristão. Como é que era? O acaso vai me proteger quando eu andar distraído. Irmãos, é complicado você olhar para as escrituras e achar que o futuro é incerto, porque o homem vai tomar certas decisões. Paulo está dizendo, olha, vai acontecer certas coisas com Israel. Por quê? Porque está dentro do propósito divino. E é óbvio que ele está deixando um sinal que não rejeitou completamente, porque me salvou e me colocou de líderes de vocês. É óbvio, é claro, é nítido, que não é o acaso, mas é a mão divina. Deus salva um judeu da tribo de Benjamim, coloca para liderar os gentios. Isso é um sinal. Os judeus não foram rejeitados. Tem um pastor inglês, há muitos anos atrás, eles fizeram uma reunião numa igreja, a igreja de São Paulo, lá na Inglaterra. Eles fizeram uma reunião para orar pelos judeus. Quando acabou a reunião, um amigo dele, pastor, falou, eu vim aqui orar, o senhor marcou essa reunião?
Mas eu não acredito que os judeus serão salvos. Eu não acredito nem que tenha um judeu salvo hoje. E o pastor sabiamente disse o seguinte, o pastor inglês. Olha, você está na igreja de quem? Como é que é o nome da igreja aqui? São Paulo. Falei, então, já é prova que um judeu foi salvo. O último hino que nós cantamos foi qual? Ele falou, tal. Sabe quem escreveu esse hino? Ele falou, não sei. Foi um judeu, há 100 anos atrás. Então já temos 2 judeus salvos. E a sua teoria já falhou. É isso que Paulo está fazendo. Ele falou, olha, eu fui salvo. E lidero vocês. Deus não rejeitou seu povo. Existe um Israel espiritual dentro do Israel étnico. Segunda coisa, Deus não rejeitou o seu povo a quem de antemão conheceu. Aqueles que Deus, já falou o que é antemão. Antemão não é prever o futuro. Antemão é eleger antes da fundação. Aquele que eles elegeram, eles não, a Trindade, ele elegeu antes da fundação do mundo, ele já conheceu. Ou, e agora ele vai entrar no segundo argumento, ou não sabeis o que a Escritura refere a respeito de Elias. Ele está dizendo o quê? Vocês deviam saber. Se você tem as Escrituras, você devia olhar a analogia bíblica do que ele já fez. Olhando para a Escritura, aquilo que o Senhor já fez. E está apontando para Elias. Como Elias insta perante Deus contra Israel. O que ele está dizendo? Elias, irmão, olhou para Israel e ficou indignado. Você já leu o texto, certo? Ele olha para Israel e falou, não sobrou o quê? Ninguém. Eles mataram os teus profetas, derrubaram os teus altares, e agora, como só eu fiquei, querem me tirar a vida. Não sei, talvez por nós não sermos judeus, e eu também demorei muito para entender, o sofrimento de Elias aqui não é simplesmente morrer, porque lá na frente vai falar, me leva aí, tá tudo certo. É o seguinte, não vai sobrar luz em Israel. A luz está se apagando. Eles mataram todos os profetas, eles derrubam todos os altares, e o único que fala do teu nome, eles vão matar. Não vai sobrar luzeiro em Israel. Elias está pensando mais no povo de Deus do que em si. E olha que interessante, irmão. Aqui, ele falou que derrubaram os teus altares. Como teus altares só podia ter um? Só podia ter um altar em Jerusalém. Por que ele está falando no plural? Pelo seguinte, o povo foi tão perverso que proibiu o altar central. Quem ia lá podia ser perseguido. Ele derrubou e eles não queriam adoração. Então, os profetas vivos permitiram me foge a palavra aqui, mas permitiram assim uma exceção, que eram famílias que ainda amavam o Senhor, faziam um altar pequeno em casa, em algum lugar, para não serem perseguidos. É mais ou menos o seguinte, só para você entender o que Israel estava fazendo naquele exato momento. Nós devemos vir à igreja, certo? Então imagina que começa uma perseguição à igreja que não pode, quem estiver no culto vai morrer. Então se abre o quê? Uma exceção para você cultuar escondido em casa, certo? É isso que aconteceu aqui. E quando eles descobriram que pessoas tinham seus altares em casa, o que eles fizeram? Derrubaram. Olha que perverso. E fala, só sobrou eu. E eles vão me matar. E quando eles me matar, sim. Isso aqui, esse pensamento de Elias é o nosso. Às vezes nós olhamos a situação da igreja, do mundo ou da nossa família e pensamos o quê? Só eu, Senhor. Não vota bem nesse cara aqui, porque é na minha rua. Esse aí, ele fica na rua lá, é o dia inteiro tocando raio dessa música, irmão. Eu não consigo pensar sem 777 na minha cabeça. É melhor que 666, eu concordo. Oh, Deus, tomara que ele não ganhe. O cara me atormenta. Agora, irmãos, ele está dizendo isso, que Elias estava com medo. Você não teme às vezes também, irmão? Você olha a situação do mundo e pensa assim, vai sobrar crente no final nisso aqui? Como é que vai ser? Nós vemos homens que antigamente foram respeitados se tornando apóstata. Não é verdade? Negando sua fé. Por exemplo, quem estudou um pouco de teologia, há 10 anos atrás, 5 anos atrás, o William Lane Craig era tido como os maiores apologetas do mundo. E agora, claramente apostasia. E falando que Adão não existiu, que certas palavras... O cara ele está desensinando o que ele passou a vida ensinando. Aconteceu com Ravi Zacarias,
Aconteceu com outros tantos. Gente respeitada. E quando nós olhamos para isso, falamos, o que vai ser desse mundo? Eu estou falando de dois que eu conheço que foram muito grandes, mas se a gente fosse citar aqui no contexto brasileiro, teria até mais, mas eu não vou fazer isso para não chatear ninguém. Há pastores brasileiros que, se você pegar ele falando nos anos 80, é uma pessoa, nos anos 90 é outra pessoa, no ano 2000 é outra pessoa, nos 2010 é outra pessoa. Hoje em dia você não sabe o que ele é. Não é verdade? O irmão aqui da igreja mandou um vídeo de um desses para mim, 10 anos atrás, ele defendendo o evangelho corretamente. 10 anos depois, ele mandou outro vídeo do mesmo, o Estevão aqui da igreja mandou, negando o que ele tinha dito naquele outro vídeo 10 anos atrás. Que agora ele falando que a Bíblia tinha que ser atualizada, que a salvação não é só por meio de Jesus Cristo, e mais um outro, tanta coisa. Então, um dia de fato, ele falou a verdade. E como agora ele é portador da mentira? Apostasia. Isso aconteceu com Israel. E isso está acontecendo, irmão. Quando eles veem ainda locais com altares, correto, que apesar dos defeitos pregam a palavra, eles zombam, eles dizem que são fanáticos religiosos, fundamentalistas, não sei das quantas, dá o nome que você quiser. Por quê? Porque na mente deles, de engano, isso precisa ser derrubado também. E aí, qual que é a resposta divina, Paulo diz? A resposta divina você conhece. Reservei para mim 7.000 homens. Olha, ele achava que estava sozinho. Agora são 7.000 homens. E nós não podemos negar o contexto bíblico. 7.000 homens, ele não está citando quem? Mulheres e crianças. Então tinha ainda mais pessoas. Elias compreende o recado aqui. Saiba disso, irmão. A luz de Cristo nunca se apaga. Mas eu não estou vendo. Não, você não está vendo. Mas ela não se apaga. Não se apaga. Já citei isso. Quando disseram que a igreja cristã na Romênia não existia mais, na Romênia comunista dos anos 60, 70, 80. Quando cai lá, tinha uma igreja forte lá. Porque a luz do Senhor continuava brilhando. Às vezes nossos olhos não estão vendo. E eu entendo você e já pensei muitas vezes. Isso aqui. Mas não fique achando, irmão, que você, ou nós, ou essa igreja, somos os últimos. Não, Deus tem muita. Até, né? Quando nós decidimos caminhar para o pensamento reformado e tal, eu achava que tinha quase ninguém. Mas chegando aqui no ABC, encontrei várias outras igrejas que estavam fazendo esse trabalho há muito mais tempo que a gente. Mas nós estávamos achando que agora nós vamos ser os luteros. Já tinha gente fazendo isso aqui, ó. Quando ninguém nem sabia o que era isso. Por quê? Porque Deus nunca deixa sua luz apagar, meu irmão. O que Paulo está dizendo? Olha para o relato bíblico. Deus nunca deixou seu povo do jeito que vocês estão pensando. Deus não rejeita o povo desse jeito. A luz continua a brilhar, mesmo que aos nossos olhos, de maneira fraca. Mas, irmão, para quem pensava que tinha ter 7.000 já é bem melhor, não é não? Você pode falar, 7.000 é pouco. É pouco. Do tamanho que era Israel, era pouco. Mas é bem melhor que um. Né? O recado de Deus é o seguinte, se matarem você, como você está pensando, não acabou não, filho. Não acabou. Saiba disso, irmão. Se um homem, por maior que ele seja, isso aconteceu muitas vezes na história, morrer, o evangelho continua. John Owen, ele é chamado do príncipe dos puritanos. O maior dos puritanos. O maior pensador, que ele era o maior pregador, o maior teólogo. E quando ele estava no seu leito de morte, pessoas que frequentavam a igreja dele, o conheciam, muito preocupados com ele, foram lá e oraram, falaram, que estava no momento de perseguição, de luta, etc. O senhor não pode morrer, foi uma das frases que eu disse. Que o senhor tem levado. Ele falou, o quê? Se eu morrer não altera em nada. Ele falou, se um dos remadores é aquele que ficava lá embaixo do navio, só remando, morre, não altera nada o curso. Porque o comandante continua lá e o remador será substituído. Ele falou, eu sou o remador. Não confunda o remador com o comandante. Nosso comandante é Jesus Cristo. Saiba disso, irmãos. Assim como Israel continuou com a luz a brilhar, esse mundo vai continuar.
Por pior que pareça. Então isso aqui, irmão, nos mostra a redenção. O Senhor não deixa o seu povo. Ó, lembra que só tinha Jeremias lá de profeta verdadeiro, mas tinha um. Deus sempre deixa gente para falar a verdade. E ele ainda diz no verso 5: assim, pois, também, agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente fiel. Quem é esse remanescente? É eleito pela graça. Há judeus salvos. Como é que eles são salvos? Como todo mundo é salvo. Pela graça e eleição. É difícil, irmão. E se você pensou isso já um dia, tire isso da sua cabeça. A gente acha que só porque o camarada nasceu judeu, ele é salvo. Ele está dizendo que dentro dos judeus há salvos? Sim. Mas os salvos são salvos como? Segundo a eleição da graça. São salvos. Há judeus salvos? Há! Mas eles são salvos como todo o resto. Pela misericórdia divina. Não é só porque é judeu está salvo. Agora, a apostasia é real, irmão. Apostasia que eu digo, o abandono geral da fé. Apostasia, e muitas vezes tomou conta de Israel. Se você ler o Antigo Testamento, há muitas passagens assim. Só lembrando de cabeça a de Elias, que nós falamos, a de Josias, quando um garoto de 8 anos começa a procurar as escrituras e ali ensinar o povo. Há muitos momentos que havia apostasia quase completa em Israel. Mas Deus deixava lá os seus. Nós vivemos em tempos assim, irmão. Não se engane. A apostasia hoje em dia é crescente, o abandono de gente que já defendeu a verdade, agora defende o erro com o mesmo ímpeto que defendeu a verdade. Zomba da fé. Faz comparações indevidas do nosso Senhor. E isso é o quê? Para você ficar julgando os outros? Não, é para você ficar alerta. Se gente melhor que nós, aparentemente pelo menos, falhou e deixou o coração ser levado, que a gente tome muito cuidado. E vou dizer mais. Os apóstolos estão aí para quê? Esses que desviam a fé. Para aqueles que ele levar serão destruídos e morrerão sem Cristo, como eles. Verso 6. Mas se a salvação é pela graça, então ela não é por obras. Porque se fosse por obras, a graça já não é graça. Aqui ele faz o que no verso 6, irmão? Ele condensa numa frase a ideia que ele vinha montando até aqui. Olha, a salvação dos povos é como? Pela graça. E a salvação dos judeus? Pela graça. O que ele está querendo dizer? Tem judeu achando que ele era salvo por guardar a lei. Se ficava claro que era impossível guardar a lei. E outra, se fosse salvo pela obra, a graça já não é graça. E aqui, irmão, se a pessoa é salva por aquilo que Deus viu lá no futuro que ela ia ser, não é graça, tinha um mérito nela. Deus salvou os seus como? Antes da fundação do mundo, porque ele quis. Eu não concordo. O problema é seu. Não adianta. É graça sobre graça. E você devia louvar a Deus por isso e não questionar Ele por isso. Se fosse algo que Ele viu de bom em você, nós devíamos te aplaudir. Alguns pensam que presciência é o quê? Só vou demorar mais um pouquinho aqui. É Deus olhar para o futuro e pensar assim, não, o Moisés ia me querer. Então, é o que o Léo ensinou hoje. Se Deus tem que olhar para o futuro e ver quem ia querer, então, o Léo falou sobre sabedoria de Deus hoje de manhã, certo? Se ele tem que olhar para o futuro para saber quem ele ia querer, então tinha algo que Deus não sabia. Ele teve que olhar para o futuro para saber. Isso aqui está muito difícil, se esforce só mais um pouquinho comigo. Se Deus tem que olhar lá para daqui milhares de anos para saber quem ia querer, ele em algum momento não sabia quem ia querer, certo? Então ele se tornou mais sábio do que ele era. E se ele teve que olhar para o futuro para saber se o Moisés ia querer, o Moisés tinha algo de bom que o outro
Não tinha. Então, de certa maneira, é mérito dele. E o que ele está ensinando aqui? Desde Romanos 8, 9, não é mérito. Deus é um Deus sábio que não precisa olhar para lugar nenhum, ele não precisa aprender com ninguém. É graça sobre graça. Nenhum de nós merece. Nenhum de nós tinha algo bom. Romanos 3. Não há nenhum justo sequer. Nenhumzinho. Ninguém queira Deus. É graça, irmão. Lembra disso. Deus permanece. Até aqui, qual que são algumas coisas que nós precisamos compreender? Deus permanece fiel quando o povo é infiel. Israel foi infiel. Ele permaneceu fiel com os eleitos ali de Israel. A apostasia da maioria não invalida a promessa para aqueles que foram salvos. Nunca se esqueça que a salvação de Israel é igual a dos outros. Também nunca se esqueça, irmão, que há mais gente fiel em alguns lugares do que você imagina. Deus tem feito muita obra dele em muitos locais do mundo que você não sabe nem que existe. Mesmo que ninguém consiga relatar, um dia quando chegarem lá, já haverá o evangelho. É só alguns dos irmãos precisam ler mais um pouquinho de biografia de crente. Quantos lugares, por exemplo, quantos locais chegaram alguém para pregar e alguém já disse, não, já veio um homem aqui falando isso, tem ali uma turminha que acredita nisso. Mas não tinha nenhum relato que alguém tinha feito isso. Sim, algum missionário foi lá antes. Um missionário completamente desconhecido. E pregou às pessoas. Adoniran Judson foi um deles. Ele foi para uma ilha que eu não lembro nem o nome. Não tinha relato de cristão lá. Hoje lá, 100 e poucos anos depois, há 12 mil igrejas. Os primeiros batizados foram com o batista Adoniran Judson. Largou tudo, pegou um navio e foi para lá. Mas nós também não sabemos. O relato não diz. Talvez ainda tinha um ou outro que já era crente, porque alguém tinha ido lá já antes. Não é verdade? Nós não sabemos, irmão. Deus faz sua obra sem que nós possamos saber ou imaginar. E também não se sinta muito só, tá, irmão? O problema de Elias aqui, ele falando, só eu estou muito sozinho. Não, tinha muita gente. Tinha muita gente. A partir do verso 7, agora, até o verso 6, ele falou do Israel espiritual. Tem gente salva dentro de Israel. Do verso 7 ao 10, agora ele vai falar o quê? Do Israel como nação. E o Israel como nação, naquele momento até hoje, ele está rejeitado. Porque ele recebeu muitas bênçãos de Deus. E o que ele fez com as bênçãos de Deus? Deu de ombro, rejeitou. E Deus está os corrigindo por isso. Eles deviam olhar e se alegrarem por terem tantas bênçãos. Mas eles ficaram arrogantes, longe de Deus, e acharam que as bênçãos que eles tinham era simplesmente porque eles eram melhor que os outros povos. E eles sofrem por causa disso. Olha o verso 7. Que diremos, pois? Que diremos, pois? Paulo usa isso muitas vezes em Romanos. Eu já disse isso aqui. Que diremos, pois? Muitas vezes. O que ele quer dizer? Normalmente, quando ele diz isso. Ele está dizendo, com aquilo que eu disse, qual é a conclusão que nós chegamos? É isso que ele está fazendo aqui. Aquilo que ele disse no capítulo 10 e no 11 até aqui, que conclusão que nós chegamos? Que diremos, pois, à vista dessas coisas, né? Que diremos, pois? O que Israel buscava, o que Israel busca, não conseguiu. Mas a eleição alcançou. E os mais foram endurecidos. Pode parecer aqui um tanto quanto difícil o verso, mas não é. Israel buscava a salvação pelas, que ele falou no capítulo 10, pelas obras. Lembra? Zelo sem conhecimento. Ele buscava isso, ele alcançou? Não alcançou. Israel tinha preocupação com salvação? Tinha. Mas buscava a salvação do jeito certo? Não. Alcançou? Não. Mas ele diz, mas a eleição alcançou. Alcançou quem? Os eleitos lá, lembra que ele disse? Que alguns, verso 5, o remanescente tinha sido eleito pela graça. Dentre os judeus, tinha gente salva, que mesmo a maioria tentando ser salvo pelas obras, Deus estava salvando aqueles que confiavam na sua graça. Já os outros foram o quê? Endurecidos. É dura essa palavra. E ele já usou ela desde o capítulo 9, vocês lembram?
Que alguém foi endurecido? Endurecido nós já explicamos. Deus não pega um coração bom e endurece. Deus pega coração já caído, porque todos nós somos caídos desde Adão, que quis se endurecer, e ele chega um momento que ele faz o quê? Endurece mais. Você quis se endurecer, você quis ficar longe, eu te dei sinais, como ele diz no final do capítulo 10, eu te estendi a mão e você rejeitou, agora? Não, um bom pai não faz isso, seja sincero, um bom pai não faz isso. Um bom pai ajuda o filho, avisa o filho, mas o filho rejeita. O que uma hora que um bom pai tem que fazer? Endurecer, agora também não vou te ajudar. Você vai ter que sofrer um pouco. Deus não é um bom pai. Deus é o pai perfeito. É a sabedoria, como disse o Léo. A comparação sempre com o homem é muito pequena, mas é nesse sentido. Deus os endurece. Por quê? Porque eles quiseram rejeitar a Deus. Não saiba disso. Gente que se torna apóstolo não foi por nada. Ele foi abandonando. Deus deu chance de arrependimento, mas a pessoa se endureceu. Irmão, se alguém aqui já conhece, e eu conheço, gente que andou no nosso meio, como disse o João, mas nunca foi um dos nossos, mostrou o tempo. Gente que parecia ser cristã, até se tornou líder cristã, liderou a igreja parecendo ser crente. Ele vai se afastando de Deus. Há momentos, presta bem atenção no que eu estou falando, há momentos que parece que ele vai arrepender. Você fala, agora vai. Ele ouviu tal coisa. 3 dias depois, ele volta a ficar endurecido. Alguém já viu isso? Eu já vi isso. Gente que fala, não, vejo bem, nossa, é verdade. E aí, 1 semana, 2 semanas depois, volta pior do que estava. Porque, irmão, essa pessoa brincou tanto que agora Deus o endurece. Deus recolhe a graça. Você fala, pastor, como é que pode isso? Lembra de Esaú? Que ele podia procurar arrependimento, mas não encontraria disso. Esaú brincou com aquilo que não se brincava. E agora Deus recolhe a graça. Ele tenta achar, ele tenta se mover do jeito dele, humano, carnal, pecaminoso. E Deus recolhe. Endurece o coração. Já era duro, fica mais duro. Vai para mais longe do Senhor. Cuidado, irmão, cuidado. Quando você vê que você está levando certas coisas de qualquer jeito, que você está brincando com o pecado e tantas outras coisas, acorde, irmão. Acorde. Quando você começa a não valorizar certas coisas cristãs, genuínas, que outrora você valorizou, não brinque com isso. Isso vai crescer e vai engolir você. Começa pequeno, irmão. Começa pequeno. Tal coisa não é mais importante, não sei o que não é mais importante, não, culto não tem nada a ver, aquilo lá não tem nada a ver. Daqui a pouco a Bíblia também não está completamente certa, e assim vai indo. Você acha que alguém dorme fervoroso e acorda apóstata? São anos. Anos e mais anos para você ir desviando da fé. Israel foram séculos de desvio como nação. E agora eles estavam sendo endurecidos. E agora Paulo vai, na nossa linguagem aqui, dobrar a aposta. Alguém fala, Deus os endureceu. E aí o leitor na carta de Romanos assusta. Mas Paulo fala, não, eu vou explicar melhor isso aqui. Verso 8. Como está escrito. Irmão, o que eu falei que Paulo faz? Quando ele vai ensinar algo que alguém podia falar, isso aqui é muito pesado, ele mostra aquilo dentro das escrituras mesmo. Bom, nós temos que tomar muito cuidado para não queremos ensinar algo baseado só na nossa mente. Paulo sabia explicar isso de maneira só mental, sim ou não? Mas ele apoia tudo esse pensamento dele aonde? Nas escrituras. Ele fala, vocês estão achando que é algo novo que eu estou dizendo? Que Deus endurece aqueles que se afastam? Não, calma aí, eu vou lembrar vocês. E ele diz, como está escrito? Não é Paulo. Deus lhes deu espírito de entorpecimento. Deu olhos para não ver. Como que deu olhos para não ver? Ele permitiu que outras coisas chamassem a atenção dos olhos daquele povo, para eles não verem a graça de Deus. E saiba de uma coisa, se você tem visto a graça de Deus e quis do Senhor, é misericórdia dele. Porque ele podia ter permitido a mesma coisa comigo e com você.
E ainda ele diz, ouvidos para não ouvir. Não, já tentou explicar uma coisa assim para alguém e a pessoa não entende de jeito nenhum? Hã? Aí você fala assim, nossa, eu tenho que melhorar. Ok, você tem que melhorar, você tem que orar. Mas, bom, às vezes não adianta melhorar. Se alguns não ouviram Jesus Cristo, um dia eu vi um pastor lá de outro estado e ele dizia o seguinte, olha, se você aprender os exemplos certos, ali que mexe com as emoções das pessoas, não tem um que você não consiga converter pregando. Era o ensinamento daquele movimento chamado MDA. Paulo discorda, né? Não só Paulo, não. Jesus pregou todo... Não, você acha que alguém podia pregar melhor que Jesus? Jesus pregou e todo mundo aceitou? Não, teve gente que rejeitou. Inclusive, mataram ele. Ele diz, olha, mas quem deu esses olhos para não ver? Quem não permitiu que eles ouvissem direito? Deus. Mas quando diz assim que Deus fez isso, irmão, não quer dizer que eles estavam morrendo de vontade de ouvir e Deus foi lá e não deixou. Não, não, não. Eles quiseram ouvir o erro. E agora Deus faz o quê? Piora. Fala, então vocês querem mentira? Eu vou dar para vocês. Ele já fez isso no Antigo Testamento. Israel queria ouvir mentira. O que o Senhor faz? Enche Israel do quê? De profeta mentiroso. Só deixa um verdadeiro. Só Jeremias. Todos os outros, os picareta. Quem fez isso? Ele não fala, quem colocou a mentira na boca dos profetas? Eu. Ele não obrigou os profetas a mentir. Não entendo o texto errado. Os profetas já eram mentirosos. Ele endureceu os profetas e falou, agora mente para o povo todo. Vamos lá. Fala o que eles gostam de ouvir. Não, isso tem acontecido hoje, apostasia. As pessoas vão ao culto e a pessoa diz, olha, você vai deixar um legado. Não, eu vou te contar um segredo. Que você já devia saber. A maioria de vocês já sabe. Quando você morrer, 10 anos depois, a não ser seus filhos, sua mulher, vão lembrar de você. 20, 30 anos depois, meus netos vão saber, tinha um velhinho aí, careca, que gostava muito de livro, esses livros aí eram dele. É isso aí que vai ser legado, irmão. O pastor teve homens que deixaram legado, sim. Mas quem quis que ele deixasse o legado? Você acha, irmão? Eu falei John Gill, Spurgeon. Você não acha que teve gente do mesmo nível deles que Deus resolveu tornar eles desconhecidos? Não se engane. Teve gente que foi gigante, pregador maravilhoso, mas Deus quis manter o quê? Escondido de todos. Só aquele povo sabe que ele existiu. Deus deixa alguns como legado. Quem? Quem ele quer. Quem ele quer. Até, se você for pesquisar um pouco, na mesma época de Charles Spurgeon, tinha um camarada chamado Charles Simon, em Londres. E muita gente acha que ele era do mesmo nível de Spurgeon. Mas por que não ficou tão conhecido? Porque Deus não quis, ué. É assim que Deus age. Deus tampou o ouvido deles, para que eles não compreendessem toda a verdade. Por quê? Porque eles, nos seus corações, rejeitaram o Senhor. Quer rejeitar? Então eu vou ajudar vocês agora. Vamos lá. E aí, irmão, ele encerra os 2 últimos versos. Ele pega um salmo. Até, irmão, o que eu falei até aqui, antes de falar desses 2 últimos, é o exemplo que eu dei no começo. Olha para a Europa. Bom, ali, Suíça, Bélgica, Holanda, Inglaterra, há teólogos, há homens de Deus incontáveis. E hoje não tem quase ninguém. É Deus os rejeitando. Bom, a Europa achou em algum momento que eles se tornaram algo bom, financeiro, com boas leis, por si só. E não porque Deus os abençoou em algum momento. Agora, eles têm as leis, eles têm a prosperidade financeira, mas eles não têm o Senhor. E tudo aquilo vira nada, pó, está sendo implodido aos nossos olhos. Saiba disso, irmão. Você pode ter tudo que esse mundo quer, mas você não tinha entendido que talvez você chegou a ter alguma coisa, as coisas caminharam bem. Ah, meu casamento é muito bom. Talvez você não entendeu que o casamento caminhou bem por causa da graça de Deus. Aí você começou a ficar orgulhoso e arrogante, achando que foi você. Aí Deus retira a graça,
Implode todo o sistema. Você não achou que era você? Dá conta aí. A Inglaterra tem lá as leis tudo certinho. Só que o povo não está respeitando mais, ué. Sim. Ah, mas o outro país lá era maravilhoso. É, a França, tudo na nossa frente, é fato. Mas estão sendo implodidos por dentro. E outros locais, que não eram farol para o mundo, sendo levantados como farol para o mundo. O evangelho crescendo. E aqui eu estou falando de evangelho, irmão. Não estou falando de política, não estou falando de nada. Estou falando de evangelho. Aqueles que dão as costas para o evangelho. No momento que eles dão as costas, parece que não mudou nada. Porque parece que tudo continua no mesmo lugar. Porque não é de uma hora para outra. Mas aquilo começa a ser destruído. É mais ou menos assim, uma família, ela vinha, ela era fervorosa, ela amava o Senhor, mas ela começou a achar que a igreja não fazia sentido, que ela era abençoada porque eles se dão bem mesmo, porque eles são amorosos, eles são perdoadores, eles são uma família excepcional, genial, magnífica e tal. E aí eles se afastam do Senhor. Um mês depois você encontra eles, eu falo, mas não mudou nada, a gente continua abençoado, tá tudo dando certo. Mas 10 anos depois você vai ver o que deu aquilo. Conheço gente que brincou com isso e quando quer retomar, os filhos odeiam o evangelho. A pessoa fala, eu errei, não, eu quero. Mas os filhos não querem saber. Mas você passou 10 anos falando que era porcaria, ué. Por que agora tem que fingir que isso aqui é bom? O senhor falou que era todo mundo picareta, que a Bíblia não era verdade, que não sei o que lá. Você que zombava na mesa, por que agora eu tenho que fingir que isso aqui é legal? Se as coisas vão bem, em alguma área da sua vida, irmão, louve a Deus. Se elas vão mal, louve a Deus também, deve estar usando o mal para manter você no lugar. Essa história de querer ser rico a todo custo, irmão, isso é uma enganação. Alguns de nós, Deus não permite para que não nos desviemos. Ele é bondoso, ele sabe quem não vai aguentar. Né? Mas não, aparece um picareta dizendo, não, eu vou deixar todo mundo rico. Paga esse curso aqui, ó, 10 mil reais em 12 vezes. Todo mundo que eu estava dizendo era todo mundo da minha família, vocês não entenderam direito. Vocês também não prestam atenção, né, gente? Pastor, não concordo com isso. Tá bom, Provérbios diz que Deus faz o pobre tanto quanto o rico. Aquele povo rejeitou o Senhor e sofria. Agora Davi vai citar o Salmo 69. Davi não, desculpa, o apóstolo Paulo vai citar o Salmo 69 de Davi. Aplica a Israel aquele salmo. Ele pega o salmo que era aplicado aos inimigos de Davi, gente que se levantou contra Davi, e ele pega o mesmo salmo, só que é pesado para o judeu, irmão. Ó, Davi era um judeu, o líder dos judeus, certo? Dos israelitas. E ele olhou para um povo que se levantava contra Israel e pegou aquele texto. Aquele texto não existia, né? E ele falou aquilo e virou Bíblia sobre os seus inimigos. Agora Paulo vai lá no Salmo 69, pega aquele texto falado pelo líder dos judeus e aplica a quem? Aos judeus. É o que ele faz. Verso 9. E Davi, irmão, olha o que ele já fez aqui. Ele já citou ele mesmo, contexto da realidade, certo? Ele citou Elias e agora ele vai citar Davi. Você sabe que Moisés, Elias e Davi são ali dos maiores, Abraão também, são dos maiores homens. Abraão já citou para trás, em Romanos. Mas só nesse trecho pequeno aqui, ele já citou Elias e Davi. E ele diz, o que diz Davi? Torne-se-lhes a mesa em laço e a armadilha em tropeço e punição. Irmão, você não tem que pegar cada detalhezinho e querer dizer que Paulo falou, olha, punição aqui queria dizer isso. É impossível fazer isso. O que ele está querendo dizer é o seguinte, aquilo que Davi falou para aquele povo se aplica a vocês. Davi disse o quê? Torne a mesa em laço. O que ele está querendo dizer aqui? Que o Senhor torne as bênçãos que o Senhor deu para eles. E eles rejeitaram em laço para eles. É isso. Paulo fala, aquilo que Davi falou, eu repito. As bênçãos que o povo judeu recebeu, que elas mesmas se tornam um laço para vocês. Sim. Deus transforma a maldição em bênção. Você acredita nisso? Eu acredito. Mas ele transforma a bênção em maldição. Aqueles que o rejeitam, aquilo que ele deu de bom, o bom vira um problema.
E Paulo está dizendo, vai acontecer. A mesa que o Senhor deu para vocês louvarem a Ele, vocês ficarem arrogantes, que essa mesma bênção se torne um problema para vocês. E Paulo termina citando Davi. Escureçam-lhe os olhos para que não vejam e fiquem para sempre encurvada as vossas costas. Ele olha para o apóstolo e diz o quê? Que fique sem enxergar, que você é o inimigo da fé. Maldito, mentiroso, rouba o povo de Deus, suga a lã das ovelhas. Que você fique cego, encurvado e que fique para sempre. É o que Davi faz. Davi não. Paulo. Davi fez lá atrás. Vou traduzir na versão Herbert Visch, brasileira. Como se Paulo olhasse para a situação da igreja brasileira. E hoje aqui eu vou citar alguns nomes. Ele olhasse para a situação da igreja brasileira e falasse: permaneça assim, Edir Macedo. Permaneça assim, Valdomiro. Permaneça assim, Silas Malafaia. Preocupa aí com política. Já enganou demais as pessoas. Vai para a política agora. Engane as pessoas em outro caminho. Permaneça assim, todos vocês. Aloysio Silva, permaneça assim. Enganando. Que seus olhos escureçam. E que vocês se entortem para nunca mais ficar de pé. Vocês que criaram um império sugando o povo, que vocês fiquem cegos pelo dinheiro. Que o dinheiro suba no coração de vocês e domine vocês para sempre. Que vocês entortem e fiquem assim para sempre. Vocês que amaldiçoaram o meu povo, roubou meu povo, mentiu para o meu povo. Irmãos, olha aqui. Você crê que Deus ama o povo dele? Sim ou não? Você acha que esses que abusaram do povo, e abusar que eu estou em todo sentido, financeiramente, emocionalmente, sexualmente, Deus vai deixar assim? Não vai. Não vai. O Zé de René, os Vitor Azevedos, esqueci o nome lá, o do banquinho lá, o Raul Gil jovem lá, pega seu banquinho para pregar lá. Esqueci o nome dele. Esqueci. David Leonardi, que cobram, sugam o coração, querem dinheiro. Cada pregação é não sei quantos mil, que o bolso de vocês encham, mas o coração de vocês vai esvaziar. Pastor, dura essa palavra. Não estou fazendo isso para ganhar views na internet. Eu estou fazendo isso porque essa é a verdade bíblica. Aqueles que brincaram com o evangelho, Deus os corrigirá. E saiba, isso aponta para cada um de nós. Para mim também, isso é uma espada. Como Saul, meteu a espada em todo mundo, mas acabou morto pela própria espada. Se eu não me cuidar, se eu não fizer, o fim meu é o mesmo deles. O seu também. É melhor morrer como Paulo, preso e pobre, do que contra Alexandre Latoeiro, rico e ímpio. Nós não estamos livres de nada disso, irmão. Que Deus nos sustente e nos guarde. Cada um de nós. Que Deus guarde os nossos filhos. Que Deus guarde seu povo. Agora, um adendo aqui, irmão. Também não fica dizendo que todo mundo está numa igreja ruim assim, que todo mundo não é salvo. Deus mantém uns salvos lá dentro. Como, pastor? Não sei, mas ele faz. Ele fez isso em Israel, certo? Ele fez. Fez ou não fez? Então para, irmão, de também falar, ali ninguém. Você não sabe. Vai chamar de ímpio aquele que Deus santificou, que você vai ter que lidar com ele também. Eu estou falando dos líderes picareta, esses eu falo mesmo. Agora, mas Deus salvou gente lá. Deus é bom, irmão. Ele faz cada coisa que eu não consigo entender. Ele salvou eu e você, porque não pode salvar os outros? Nós achávamos que fizer um ato profético, Deus estava fazendo alguma coisa. Rapamos cabeça, arrancamos dente. E Deus não fez? Por que ele não pode estar fazendo com outro? Você não era salvo? Isso não mostra que você era um eleito dele?
E como você pode dizer que não há outros? Só havia eu e você, então, lá, de eleito? Só havia o fulano lá da igreja que você veio? Só você lá da igreja que você veio era eleito? Não, não. Não faça isso, irmão. Não faça isso. Faça como Davi. Põe um vigia na minha boca para mim não falar besteira. Agora, desses picareta que crescem e roubam, pô, aí você pode falar à vontade. Fica tranquilo, pode falar. Porque Paulo está dizendo que pode falar. Paulo não está só dizendo, Paulo fala, eu quero que aconteça com vocês o mesmo que Davi. E vai acontecer. Vocês vão ficar com cego e torto pro resto da vida. Eu termino, irmão, dizendo que a apostasia é real nos dias de hoje. Tema a Deus. Não brinque com Deus. Não leve o evangelho de brincadeira. Tá com alguma coisa errada? Acerte-se com Deus. Entendeu? Cuide do seu casamento. Cuide da sua vida. Se preocupe menos com a vida alheia e cuide mais da sua vida espiritual. Está muito preocupado, às vezes, com o outro lado do Instagram. Cuide da sua vida, cuide dos seus filhos, cuide da sua esposa. Cuida você da sua fé. Outra coisa, dependa de Deus de maneira humilde, sabendo que se você está de pé, é Ele que mantém de pé. O salmista, no verso 20, diz algo maravilhoso. Alguns entortam e caem, mas nós permanecemos de pé. Nós quem? Aqueles que Deus sustenta de pé. Saiba, irmão, que a parte de Cristo, até as bênçãos se tornam um peso. Até as bênçãos se tornam um peso. Coisa que você pediu, agora você começa a reclamar. Por quê? Você está se afastando do Senhor. Por fim, nunca perca esperança, irmão. Não fica ouvindo só aí os profetas mentirosos como se estivesse tudo bem e nem tudo está mal. Deus tem um plano e vai executar seu plano. E se Ele te salvou, você pode ficar em paz. Por pior que seja o final desse mundo, se nós estivermos nele, eu vou morar com o Senhor, então está tudo certo no final. Nunca se esqueça. Deus cuida de você em tempos bons e em tempos ruins. Nós, salvos pelo Senhor, estamos sendo preservados em dias difíceis. E nunca se esqueça, irmão, fazem milhares de anos que Deus sustenta seu povo de pé. E Ele nunca falhou e vai continuar mantendo seu povo de pé. Vamos ficar de pé para nós orarmos?